Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Vanessa e eu vim aqui para falar sobre dois temas muito importantes, ética e moral. Então, sou formada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Alagoas, moro no estado de Alagoas e quero falar sobre esses dois temas tão importantes e a diferenciação. Por que eu quero falar sobre esse tema? Porque é um tema que muitas pessoas vêm se confundindo. A moral com a ética, às vezes chega a misturar. Então vamos lá. Ética. O que é a ética? Ética é definir como um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros homens na sociedade em que vive, garantindo o bem-estar. Ou seja, ética é a forma que o homem deve se comportar no seu meio social. Por exemplo, se eu sou professora e eu estou explicando um assunto aos meus alunos, de repente chega a mãe de um aluno e começa a falar sobre os problemas que ele está sentindo dentro da sala de aula. E eu vejo que essa mãe, ela é uma pessoa que não teve muito estudo nas falas dela e vejo muitos erros de concordância verbal, de gramática. Ou até às vezes essa mãe ela é analfabeta e não consegue falar direito, da forma correta. Eu, como professora, eu vou entender que essa pessoa teve pouco estudo, não é isso? Se eu for corrigir ela a cada momento que ela erra uma palavra ou um enunciado, eu vou faltar com ética com essa pessoa, certo? Ah, mas ela está falando errado, você é professor, você tem que corrigir. Mas ela está passando para mim naquele momento o problema do seu filho, que é o meu aluno. Então eu vou ter a ética e a paciência de ouvir essa mãe e tentar entender ela e depois explicar para ela o problema desse aluno, como fazer para resolver, sem que eu faça com que essa mãe, por ela ser analfabeta ou não saber algumas regras gramaticais, sem eu precisar estar corrigindo ela e não deixar ela constrangida. Então eu estou tendo uma certa ética. Agora vamos para a moral. O que é a moral? Moral é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade. E estas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. Explicava a moral como a ciência dos costumes, sendo algo anterior à própria sociedade. Um bom exemplo de moral, quando se reflete bem a cultura, por exemplo, aqui no Brasil, nós comemos carne bovina. Então a gente vê o animal, o boi, como um animal que não precisa ser adorado, né? Não precisa ser um animal assim de louvor. Não. Ele é apenas um animal em que nós aqui no Brasil comemos a sua carne. Já na Índia, esse animal ele é visto como um animal santo, ou seja, ele é bem adorado lá pela população. Ele tem o costume deles ver esse animal como um santo. Então, muitas das vezes eles não comem a carne do boi. Então vejamos que essa questão de tradição, de culturas é bem diferente. Então essa é a moral. A moral de em outro país eles agirem de uma forma com o boi do que aqui no Brasil, certo? Então ela vem muito, como eu falei, de uma sociedade que ela é adquirida pela a educação, pela tradição e pelo cotidiano das pessoas. É um conjunto de normas que regula o comportamento do homem na sociedade. Então, se na sociedade da Índia eles vê o boi como um animal sagrado, aqui no Brasil não. Então é a tradição. Então essa é a moral. Entendeu?
Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até mais. Clique no meu canal, dá um joinha e até mais, tá? Tchau. Tchau, tchau.